Matemática e continuamos o caminho pela unidade 3 e não estamos sozinhos, né? Tem gente na escuta. Tem gente de butuca ligada, tá só ali disfarçando, né? Mas tá querendo acompanhar a nossa aula hoje. Quem será essa pessoa, né? Será que eles têm essa ideia de quem seja? Eu acho que eu conheço esse cara. Mas nós não vamos revelar agora, não. Após cenas do próximo capítulo. Não, vai ser na aula de hoje mesmo, mas daqui a pouquinho a gente revela quem é o nosso convidado especial que veio contribuir. Porque aqui sabe, né, que a gente gosta de dar aula com gente inteligente, né? A gente não chama qualquer um para ficar aqui na nossa aula, não. É o Bhaskara, Pitágoras, assim a gente vai, Tales, né? Tales, por aqui já. Vai vir ainda. Vamos lá. Primeiro ano ainda tem muitas surpresas por vir, né? Então, na nossa aula hoje, a gente vai dar continuidade ao assunto de progressão aritmética? Progressões aritméticas. E assim, nós começamos a aula, nós falamos de sequência, nós mostramos para vocês como que funciona a progressão, mas será que de fato eles conseguiram captar alguma coisa? Não sei. Acho que a gente pode fazer um quiz para saber, né? A gente deve fazer um quiz. Deve? Então tá. Então vamos começar a nossa aula e daqui a pouco a gente vai fazer perguntinhas para vocês. Olha lá, na aula 37.1, então a gente vai começar falando a parte 2 de progressão aritmética. Vamos ver. Interpretação geométrica da PA. Classificação de uma PA. Soma dos termos de uma PA. Então, na primeira parte, nós vamos fazer ali uma comparaçãozinha da PA com alguma coisa que vocês já estudaram, que vocês vão falar assim, uau, mas olha só que legal. Depois, nós vamos classificar essa PA e depois vamos trabalhar a soma dos termos dessa PA. Habilidades da aula de hoje. Entender progressões aritméticas e geométricas. Essas geométricas ficam para uma próxima oportunidade. Relacionando-as com função afim e exponencial. Aí, olha só, na aritmética, nós vamos relacionar com a função afim. Na geométrica, relacionar com a função exponencial. Utilizar os conceitos de progressões nas resoluções de problemas. Ó, vem nós, querendo resolver problema de todo mundo, né? Saindo da cartola, a gente tem, então, a parte 2 de progressões aritméticas. E nós vamos começar com essa parte de interpretação geométrica de uma PA. E aí a gente traz aí uma imagem bem legal dos professores matemáticos no sítio. A vida é bem melhor no sítio. Ah, né? Olha que legal, a gente foi bem recebido nesse lugar, bem legal. Então, com isso, a gente vai para a interpretação geométrica da PA. A gente viu que a PA tem razão, né? Sim. A PA é igual a mulher, tem sempre razão. Sempre razão. Se não tiver razão, não é PA. Verdade, né? Para refletir, vamos ver. Bastam 2 pontos para determinarmos uma reta. É verdade, né? Se eu tenho 2 pontos, aqui. eu tenho uma reta. Basta 2 pontos para determinar uma reta? Sim, verdade. 2 pontos para determinar uma reta. E então também bastam 2 termos. 2 termos. Aí assim, tenho 2 termos e ele afirmou que é uma PA. Eu tenho como determinar a PA toda? A PA toda. Olha aí, que legal. Assim, né? como na reta, não é? Lá em geometria, noções básicas, 8º ano, ele falou assim, ó, dados os pontos A e B, traça uma reta. Eu consigo descobrir todos os pontos que tem nessa reta a partir desses 2 pontos. Tem uma reta. Né? Na função, se eu tenho 2 pontos, o ponto A e o ponto B, eu traço a reta da função e descubro todos os domínios e imagens. Não é? Pois é. Então, se tudo isso pode acontecer, é claro que a gente pode também fazer graficamente a história da mesada do Chiquinho. Quer ver? Vamos lá, olha lá no slide, né? Então, a gente tem que no primeiro dia o Chiquinho queria R$1 do pai dele, né? Isso. No segundo dia... Ele queria R$2. R$2. No terceiro... Ele queria... R$3, porque sempre R$1 a mais, né? Isso. Então, sempre somando... R$1. No quarto dia, 4. No quinto dia, 5. E assim por diante, né? Aqui saiu um pouquinho do eixo, né? Mas vamos dizer que aqui seria o 0, né? 0. Então, aqui é que passa a minha reta aqui, né? Vamos lá, então. O que vai acontecer? Vamos fazer o nosso gráfico. Vamos montar. A gente tem um gráfico da quantidade em reais recebida pelo Y, que é os dias, né? No primeiro dia, R$1. No segundo, 2. No terceiro, 3. No quarto, 4. E no 5,
no quinto, 5. Então, com isso, montamos aí uma reta, né? Ou seja, uma PA, ela é a prima da função afim. Ela origina sempre uma reta. Legal, né? Então, essa é a interpretação geométrica. Uma progressão aritmética, ela é uma função do primeiro grau. Está feita a interpretação geométrica. E claro, né, aqui a gente sabe que para avançar o assunto, o que a gente precisa fazer? Quiz. Quiz, né, gente? Para a gente avançar o assunto da aula 2, a gente precisa saber se vocês entenderam os conceitos da primeira aula. Então vamos lá, solta a vinheta porque é hora do quiz. A hora do quiz! Então, dentro desse assunto, né, de progressão aritmética, a gente estudou isso na aula anterior e a gente precisa saber se vocês entenderam os elementos, né, fazer a identificação dos elementos, quem é o A1, quem é N, quem é a N. Quem é razão. Quem é razão, qual é o termo geral. Se é finita, se é infinita. Usar aquela equaçãozinha, só substituir os números lá e fazer as continhas, diminui, multiplica e soma, diminui, multiplica e soma. É fácil, mas aí será que você entendeu? Será? Vamos lá, vamos testar os seus conhecimentos sobre a progressão aritmética através do quiz? Vamos lá. Vamos lá? Então, pergunta de número 1, de olho na tela. Na progressão aritmética, a razão é representada por N, AN, R ou N menos 1? Vamos lá. Na progressão aritmética, a razão é representada por N, AN, R ou N menos 1? E aí, o que vocês acham? O nome já diz alguma coisa, né, professor Maurício? Já. Acho que os meninos já sabem, né? Olha lá. Vamos responder? Vamos. Na PA, a razão com certeza é representada pela letra R, de razão. A razão? Olhando para a nossa equaçãozinha, nós temos que o AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. E a razão é dada pela letra R. Muito bem. Vamos lá, então? Vamos à pergunta de número 2? Bora Vamos ver? lá. Pergunta de número 2. Tira-teima. Vamos ver se eles entenderam a aula anterior. Na progressão aritmética, numa PA, a variável N representa a quantidade de termos, o primeiro termo, a razão ou nenhum termo. A letra N, a variável N, representa o quê? A quantidade de termos, o primeiro termo, a razão ou nenhum termo? Não sei. Não sabe? Eu acho que N não é nenhum termo. Nenhum. Começa N se não razão, é, porque razão é N, razão é R. Termina em nenhum. É verdade. Então, tá certo. Bora ver? Vamos lá. Vamos lá, a resposta? O N, com certeza, na PA é a quantidade de termos. Em algumas situações, o N também vai ser chamado de posição do termo, tá? Isso. Pode ser a posição ou pode ser a quantidade de termos de uma PA. Aí vai depender muito da pergunta. Tem pergunta que fala assim, ó, determine a quantidade de termos da PA. Você acha o N. Vai falar assim, qual a posição do número tal na PA? Aí dá lá também a posição. Beleza, a questão de número 2, vamos para a questão de número 3. Na pergunta número 3, temos a seguinte questão. Vamos ver. A equação que representa o termo geral da PA. Qual é o termo geral da PA? Não, essa daqui não precisa nem perder tempo não, já dá a resposta porque mostramos 2 vezes. Se o aluno errar... Quem prestou atenção na pergunta número 1 e na número 2... Já sabe que a letra certa é a letra... Será que é a letra B ou a C? Será que é somando, subtraindo ou multiplicando? E dentro do parênteses? Soma? N mais 1, N menos 1... Ai, gente, acabei de ver, mas não lembro mais.
Mas E vamos aí lembrar. o legal é que para quem está na escola não pode mais pausar e voltar, né? Não. Passou. Passou. Vamos lá, dole 1, dole 2, dole 3. A equação que representa o termo geral da PA é... AN igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Muito bem. Já sabemos quem é o N, já sabemos quem é a razão. Agora a gente já sabe o termo geral. Vamos à pergunta de número 4? 4. Pergunta de número 4, bora ver. Na progressão aritmética abaixo, a razão vale 0, 1, 2 ou 3. Temos ali a PA, 6, 9, 12, 15, 18. E ele quer saber quanto vale a razão. A razão vale 0, vale 1, vale 2 ou vale 3? Tempo. Eu acho que você tem razão. Eu tenho? Tem. Tenho nada. Tem sim. O que você acha? Letra B, C, A, B, C ou D? Pode ser... Eu acho que é A, B, C ou D. Eu acho que é uma dessas 4. É, você tem razão. Se não for a A, vai ser a B. Se não for a B, vai ser a C. Se não for a C e nem a A e nem a B, vai ser a D. Eu acho que eles ficam irritados com a gente, né? Que eles ficam querendo pensar e a gente atrapalha. Qual é a né? razão? Você Qual tem é a razão? Tem razão ou não tem razão? Uou! Vamos à resposta? Vamos lá? Quanto aumentou? De um para o outro? Tá aumentando, né? Tá dando uns pulinhos, não tá? Olha lá, a pessoa respondeu exatamente. A razão é... A razão é... 3. Muito bem, 3. Porque de 6 para 9 pula 3. 3. De 9 para 12 pula 3. 3. De 12 para 15 pula 3. 3. E assim por diante. Assim Isso. sucessivamente. Muito bem. Vamos lá então à última pergunta do nosso quiz para a gente avançar o assunto. Pergunta de número 5. A sequência abaixo é... Aí temos lá a sequência, ó, 5, 10, 15, reticências, 90 e 95. Ela é uma sequência finita? Ela é uma sequência infinita? Ela é uma sequência par ou ela é uma sequência ímpar? Finita, infinita, par ou ímpar? Agora lembrei das crianças brincando empapar, empapar, empapar. Sequência finita, infinita, ímpar ou par? Eu gosto que ele puxa o R, né? Mais gaúcho que eu. Ímpar É ou tu. par? É tu que fica me influenciando. Eu sou muito influenciável. Se eu passar uma semana com um gaúcho, eu fico falando Você é gaúchês. gaúcho também? Eu fiquei uns dias com um rapaz de Manaus, tava puxando, Manauara. chiando, não conseguia falar direito. E aí, essa sequência abaixo? E aí? Ela é par, ela é sequência ímpar? é Eu acho que ela é ímpar, ímpar, porque ela... par? Ah, não, mas ela é ímpar, depois ela é par, depois ela é ímpar, depois ela é par. Ah, não sei não, hein? Essa sequência, com certeza, ela é finita. Por que, professor Porque ela acaba, ela tem fim. O último termo, ou seja, o enésimo é o 95. Ah, tem 3 pontinhos aqui, mas tá no meio, centralizado, né? Ou seja, tem fim, ela é finita. E aí, galera do quiz, como é que foi pra vocês? Foi tudo bem? Vocês conseguiram desenvolver bem? Vamos falar a verdade. As duas primeiras era só para reconhecer Os termos, o né? termo geral. Os elementos. Os elementos do termo geral. A terceira, pelo amor, É o resumo das outras duas. era só verificar as outras duas. Só que você sabia que tem aluno que, por medo, porque quando fala assim, fórmula, por isso que eu não gosto de usar o termo fórmula, porque quando fala que é fórmula, ele já eu gosto volta. mais de usar equação, Ele já né? coloca Equação. assim, ó, tem que decorar, tem que decorar. Não tem que decorar nada, tem que entender o que acontece. E aí, muitos deles não sabem se subtrai ou se soma dentro do parênteses. Muitos aí, quando a gente fala que é múltiplo, então tem que multiplicar, já vai só tem multiplicação. Aluno tem que prestar muita atenção, tá? É coisa simples. Agora, as outras duas, não, as outras duas eram mais aplicações assim soltas, não é? Mas coisa fácil também, achar a razão. É só tu ver, tá aumentando quanto? Essa é a razão. E a última... Ímpar, par, já podia descartar, porque tinha número ímpar e tinha número par. Para ser ímpar, tinha que ter só números ímpares. Para ser par, tinha que ser só números pares. Aí ficava o quê? Finita e infinita. Pois é.
Fácil, Terminou, né? finita. Dentro das progressões aritméticas, a gente também tem uma classificação, tá? Crescente, decrescente? Isso, assim como Tem também? quase função, né? Quase dentro das funções existe a crescente, existe a decrescente. Por quê? A gente já viu que ela é prima da função afim, a PA, né? A gente viu que no gráfico lá do Chiquinho espertinho, que pediu uma mesada maior que o pai dele, é uma reta, né? Então, assim como ela é prima da função afim e tem uma representação gráfica, ela também tem classificação em crescente e decrescente. Vamos ver, vamos aprender agora, tá? Olha lá então, coração da aula, vamos às classificações. Progressão aritmética crescente. Quando cada termo a partir do segundo é maior que o anterior. Então, se o termo for maior que o anterior, ela é crescente. Ah, isso só ocorre se a razão for positiva, maior que zero. Eu estou somando, eu estou aumentando. Por exemplo, quando a razão é 2, eu vou indo aqui sempre somando 2. Então, ela está crescendo, aumentando seus elementos, né? Nesse procedimento de aumentar elementos, ela é crescente. Certo? Certinho. Agora vamos à decrescente. Quando cada termo a partir do segundo é menor do que o anterior. Isso ocorre quando a razão é negativa. Ah, uma razão negativa, então eu vou somar uma dívida. Ou seja, eu vou ir perdendo, né? Então, se eu somar menos 3, eu vou perder, vai ficar menos 1. Se eu somar menos 3, eu vou perder, vou ficar com menos 4. Se eu somar a dívida de novo, eu vou ficar com menos 7. Então, quer dizer que essa sequência, ela vai decrescer, valores vão ficando cada vez menores. Isso, vai aumentando para o lado negativo, vai diminuindo. Então, já anota, tá? Crescente, razão positiva, maior que zero. Decrescente, razão negativa. Aí eles já associaram com a função, não é? Quando o A é maior que zero, função crescente. O A menor que zero, função decrescente. Tá tudo ligado. Não adianta querer fugir da função que ela te persegue, tá? E ainda existe um caso especial, que é a PA constante. Todos os termos são iguais, ou seja, a razão é zero. Ah, então se eu somar zero, diminuir zero, não vai fazer diferença nenhuma, né? Não vai fazer diferença. Então, por exemplo, 6 mais 0, 6 mais 0, 6 mais 0. 6. Ou seja, se a razão for zero, os nossos termos são todos iguais, ela é uma PA? Só que é uma PA constante de razão zero. Vamos identificar? Vamos fazer exemplos? Olha lá, é hora da gente classificar se a PA é crescente, decrescente ou constante. Então, para fazer isso, só encontrar razão? De cara, eu já sei que nesse caso aqui a minha razão é zero. Então, ela é constante. Beleza. Vamos lá agora. Tá aumentando os termos? Tá aumentando. Quanto é a razão aqui? Aumentou 9, né? Ah, 9 mais 9? 18. Mais 9? 27. Então a razão aqui é? 9. 9. Então ela é uma PA? Crescente. Crescente. E agora, tá aumentando ou tá diminuindo? Tá diminuindo. 10 tira 2? 8. Tira 2? 6. Ah, então a razão negativa é de menos 2? Menos 2. Estou tirando 2. E ela é? Decrescente. Decrescente. Que legal, né? A gente poder identificar. E aqui? Tá diminuindo os termos? Não tá aumentando lá? Do 2 foi pro 11? Tá mas é diminuição, negativo. porque tá negativo. Então é melhor eu perder R$2 do que eu perder 11, né? Isso. Então ela tá decrescendo. E quanto é a minha razão? Tá perdendo 3, não é? Em cada número. Ah, tá perdendo 3. Então, ó, se eu ficar com menos 2 somando com menos 3, eu tô com menos 5 de dívida, né? Isso. Então a razão é menos 3. E a PA é decrescente. Pronto. Difícil? Não, bem né? facinho. Bem facinho. Aqui eu vou apagar, tem toda a construção aqui para vocês, mas a gente fez questão de fazer junto, né? Para vocês entenderem. Para o aluno ficar mais tranquilo com relação ao cálculo da razão, é só lembrar lá da parte de física, quando você calcular a variação de espaço, tá? A variação de espaço é o espaço final menos inicial. O espaço final aqui, do nosso caso, é se eu escolher, por exemplo, o A2. A2 menos o A1. O A2 é o espaço final, o A1 é o espaço inicial. Só para você fazer uma conexão lá com física. E aí já fixa melhorzinho, né, a ideia. E agora é a hora da gente conhecer quem é o nosso visitante. Lembra dele? Ele tá até escondidinho ali atrás, né? Lá. Ele tá de butuca ligada aqui. Mas a gente vai ver um vídeo que vai mostrar o que esse nosso visitante fez quando era criança. Quer ver? Vamos assistir. Traquinagem, com certeza. Olá! Gauss foi considerado o príncipe da matemática. Quando ele era criança, ele inventou um novo jeito de somar, a progressão aritmética. Veja como tudo aconteceu.
Silêncio, gente. Por favor, silêncio. Eu vou dar uma tarefa para vocês. Sem reclamar. Abram o caderno e façam uma conta. Vocês vão somar de 1 até 100. Não, sem reclamar. Façam logo a tarefa de vocês. Oi, Gauss. Professora, eu já sei a resposta. Ah, é? E qual é a resposta? 5.050. Como assim você conseguiu chegar nesse valor tão rápido? Simples, professora. Eu somei 1 com 100, deu 101. Eu somei 2 com 99, deu 101. E eu somei 3 com 98, também deu 101. Eu fiz isso 50 vezes. E a resposta deu 5.050. Menino esperto, hein? E ainda faturou o título de príncipe. E você, entende de progressão aritmética? Aí na sala, algum príncipe, alguma princesa? E aí, né, o nosso amigo, vamos chamar ele aqui? Vamos tirar o slide daqui pra gente chamar ele aqui pra gente dar os parabéns pra ele, né? Porque que menino inteligente esse nosso amigo Gauss. Olha ele ali. Olha aí, oi Gauss, muito prazer de receber você legal. aqui, considerado o príncipe da matemática. Príncipe da matemática. Eu achei legal a história de Gauss, sempre gostei por um detalhe. Relata 2 pontos interessantes. O ponto do aluno, que às vezes consegue enxergar um jeito novo de resolver uma questão, ou consegue fazer diferente, mas tem medo de mostrar. Gauss não teve medo, ele fez e mostrou. Não é? E a do professor, que propôs uma ideia, o professor, tenho certeza, né? Porque estava na bagunça. Ele tinha a intenção de gastar um tempo ali, por algum motivo, ele achou que ia gastar um tempo, e propôs uma atividade. Se fosse um professor mais turrão, ia falar assim, não, eu quero que faça a soma todinha, 1 mais 2 mais 3, eu não quero que venha com negócio de método simplificado aqui, não. Então, ele soube acolher aquela ideia nova. Às vezes, nós, alunos, temos medo de mostrar, eu consegui resolver aqui diferente, professor. Mas eu falo, não vou falar não, porque né, ele vai brigar, ele é muito chato, ele não sei o quê. Olha só, Gauss não teve medo, ele mostrou. E que ideia fascinante a que ele encontrou, não é? Que método fascinante. Vocês vão entender agora que depois o príncipe virou rei, e se você for atrás, você vai ver aplicações de Gauss na matemática, na física. Na física tem as leis de Gauss. É muita coisa. E ele veio contribuindo com a gente, né? Parabéns, tá? Porque ele percebeu uma coisa muito interessante, ele muito inteligente. Ele deu um sorrisinho. Ele dá um sorriso, aquele sorriso de canto de boca, assim, né? Tá bom, eu sei que sou mesmo. Eu sou bom. Sim. Então, agora a gente vai mostrar pra vocês como que esse menino, né, esse Gauss, fez essa contribuição para a matemática, ou seja, para as progressões aritméticas, e trouxe aí essa parte tão interessante em tão pouco tempo, né? Foi muito rápido que ele fez essa linha de raciocínio. Vamos junto com ele agora ver se a gente acompanha o que ele pensou. Olha lá no slide. Então, o príncipe da matemática, e o que ele fez? Somando todos os números de 1 até 100. Esse era o desafio, a proposta. O que ele fez, né? Gauss, olha só, eu tenho para mim o seguinte, que Gauss, além de muito inteligente, ele era muito preguiçoso também. Mas como que pode você ser inteligente e ser preguiçoso? Porque olha só a ideia dele. Somando de 1 mais 2 mais 3 ia demorar muito. E outra coisa, somando os números pequenos, até chegar no número grande ia dar muito trabalho, não ia? Ia, verdade. Então o que ele fez? Ele pegou um número pequeno e um número grande. O primeiro e o último. Depois pegou o segundo e o penúltimo. E foi fazendo assim. Vamos mostrar? Vamos lá, resolvendo, né? Gauss percebeu que ao somar o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo e assim sucessivamente, o resultado era sempre 101. 101.
Olha que inteligente. Então ele fez o seguinte procedimento. Ele somou o primeiro, número 1 com 100, 101. Aí ele somou o 2 com 99, 101. Depois ele somou o 3 com 98, 101. E assim por diante, ele viu que dava 101. Claro que aí, o que ele pensou em fazer? Bom, como eu tenho 100 números e fui somando em duplas, eu somei 50 vezes, né? 50 duplas. 50 duplas e todas elas davam 101. Então é só multiplicar. Isso. 50 vezes 101. 5 vezes 101 dá 501, coloco o zero, 5.050. Dá 505, né? Aí Isso. coloca o zero, 5.050. 5.050. Né? Portanto, na matemática, esses 3 pontinhos significa portanto, foi com essa ideia que ele conseguiu calcular tão rapidamente a soma proposta. Então a professora tentou causar, né? Botando um desafio difícil, e o Gauss causou mais ainda e deixou ela de boca aberta, literalmente de queixo caído. Muito legal, né? Com isso, a gente vai dar a introdução à soma dos termos de uma PA. Ah, então é possível ainda a gente somar os termos? Sim, sim. Se você lembrar da mesada do Chiquinho, nós vamos voltar nele. Você lembra que foi feita uma soma de todos os termos e deu 465, Isso. que é a nova mesada, né? Vamos lá, então? Soma dos termos de uma PA. A soma dos N primeiros termos de uma PA é dada, né, através de uma regra, lá, A1 mais A2 mais A3 até o enésimo termo. Quando temos uma progressão finita e pequena, é fácil fazer a soma. Por exemplo, lá do Chiquinho, lá, o pai dele fez no celular, né, porque eram 30 dias, então para não perder muito tempo ele foi somando no celular. Mas, quando a PA tem muitos termos, é preciso recorrer a uma fórmula, a uma regra, que a priori foi pensada e articulada pelo nosso príncipe da matemática. Então, na soma dos termos da PA, ela deu um saltinho aqui fora, na soma dos termos da PA, a gente vai ter o seguinte, uma seguinte equação. A gente vai pegar o primeiro, a gente vai somar com o último. Isso, igual do mesmo Gauss, jeito do Gauss. Gauss fez. Aí a gente multiplica pela quantidade de termos, só que aí divide por 2, que foi o que ele fez, né? Isso. Lá no dele ficou bem fácil, por quê? Porque ele tinha uma sequência par de termos, não é? Então, quando nós não sabemos se a sequência é par ou é ímpar, então a gente multiplica pelo número total de termos e só depois divide ao meio. O Gauss, ele fez um pouquinho diferente, porque primeiro ele dividiu, né? Isso, ele tinha 100 sequência. termos, dividiu por 2, ficou 50, e aí ele multiplicou pela soma do primeiro com o último. Pode fazer assim? Pode, gente. É uma fração inteira aqui, entendeu? Você pode primeiro dividir para depois multiplicar. Ou você multiplica e depois divide. Então vamos dar agora nome aos bois. Quem é o SN? SN é a soma dos termos. Ah, tá. Então SN, soma dos termos. É a mesma coisa que pegar e somar um por um? Isso. Quem é o A1 a gente já conhece. O A1 é o primeiro termo. Quem é o AN? Agora aqui, ó, esse AN fala termo da posição N, mas no nosso caso aqui da soma dos termos da PA, esse AN é o nosso último termo. Como ele vai falar assim, determine a soma dos 20 termos de uma PA. Então tem o primeiro e o último. Quem é o último é o 20º. Tá? E quem é o N, a quantidade de termos que eu não estou somando. mudou, né? Então, gente, na soma dos termos não mudou nada. A gente tem uma equação que vai somar o primeiro com o último, multiplicar pela quantidade e dividir por 2. É isso, tá? Quem são mistério. esses termos? A gente já conhecia, a gente já sabia quem era um da aula anterior. Só teve uma novidade, que foi o SN. Mas SN que é a soma dos termos. soma, né? Soma. Soma. Aí Começa aqui, com ó, S. né, a gente tem que ficar atento a alguns termos que em situações diferentes vão recebendo nomes diferentes, tipo o N. Em algumas situações ele é a posição, em outras ele é o número de termos. Quantidade, né? Quantidade de termos, dependendo do exercício. Aqui o nosso AN, agora que era o nosso enésimo termo, como nós estamos seguindo a ideia de Gauss, Gauss fez o quê? O primeiro com o último, beleza. Aí pegou o segundo com o penúltimo. Mas observa que para cada termo que ele pega um e o último termo, né, equidistante a ele. Então, nesse nosso caso aqui, o AN agora vai ser chamado de último termo. O último termo de onde? Da minha soma. Eu vou somar o primeiro com o 20º. Então, o 20º é o meu último termo. Então, só cuidado, porque em algumas questões vai falar assim, né, o último termo da PA, porque ele está considerando que só tem 20 termos. Beleza, então tá.
E vamos seguir o baile aqui, né? Agora a gente vai para a prática. Claro que é hora de exemplificar, né? Depois de muita falácia, falamos bastante, é hora da prática. Vamos aos exemplos, olha lá. Então, o primeiro exemplo vai fazer primeiro determinar, né, o que se pede, né? Vamos lá. Dada a progressão aritmética abaixo, determine o que se pede. Quem é o primeiro termo, o A1? O primeiro termo é 2. Ah, é 2, olha aqui, começa com ele. Quem é o AN? O AN é meu último termo, 26. Nesse caso vai ser o último, então O último, 26, 26. né? Quem é a razão? Tá indo de quanto em quanto aqui? Tá aumentando de 3 em 3. Ah, então se eu pegar o A2 menos o A1, né? Posso fazer assim? Pode. Vai ser quem? Ah, eu acho que a gente tem isso aqui construído aqui, então vamos fazer junto com eles aqui. O A1 é o 2, né? O primeiro termo, certo? Certo. O AN já é o A9 aqui, que no caso temos 9 termos, né? Então vai ser o 26. Considerado o último termo. A razão é 3, porque se a gente fizer o A2 menos o A1, 5 menos 2... 3. E o N? Já falamos, né? O N é 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 termos. E o SN? O SN é a soma desses termos, a soma dos 9 termos da PA. Então vamos fazer, né? Vamos somar? Vamos fazer? Para fazer a soma dos 9 primeiros termos, a gente vai fazer o primeiro mais o último, ou seja, 2 mais 26. Multiplicar pelo número de termos, Quem 9. é o número de termos? 9. E divide por? 2. 2. Como aqui eu tenho um número ímpar, né? O ideal é a gente multiplicar primeiro, Isso. depois dividir, né? Vamos lá. 2 Dá pra somar, né? Fica 28. 2 mais 26? 28. 28 vezes quem? Vezes 9. 9, tá? Não sei porque tem 7 aqui, mas é 9. 28 vezes 9. Aqui sim, se eu quiser, eu posso simplificar, né? Isso. 28 por 2 vai dar 14. 14 vezes voltou aí, ó. 9, pois é. 14 vezes 9, 126. Então, se eu somar aqui o 2 mais o 5 mais o 8, né? Que o objetivo é esse, soma dos termos é praticamente isso aqui, somar os termos, né? Se eu somar o 2 mais o 5, mais o 8 mais o 11, mais o 14 mais o 17, mais o 20 mais o 23, mais o 26, o que vai dar de resultado? 126. 126. E aqui, ó, nesse caso aqui, né, que nós temos uma quantidade ímpar de termos, é legal porque se você somar direitinho, você vai encontrar aqui, ó, 2 mais 26 dá 28. 5 mais 23 também dá 28. 8 mais 20 dá 28. 11 mais 17 dá 28. E o termo que fica no meio é exatamente a metade dessa soma. Olha só que legal. Né? Porque aqui a gente tem uma quantidade de termos ímpares, né? Isso. E o termo que sobra no meio, olha É o só, 14. que é a metade de 28. Então, quer dizer, eu vou somar 14 9 vezes. É uma técnica, tá? Não é para usar sempre, mas é uma técnica que eu aprendi e aí depois eu só fazia assim. Eu tenho 9 termos, então 14 vezes 9 deu a minha resposta. 14 é o termo que dá no meio, que é justamente a metade da soma. Dos 9 primeiro termos. Isso. Beleza, beleza, que legal, né? Aí a gente vê que... Eu vou até ver se alguém já patenteou isso, porque Gauss ganhou a fama de príncipe, né? Pior que eu já falei aqui agora. Legal, né? E a gente viu que usando, né, o raciocínio lógico a gente chega longe, mas usando as equações também. Então a gente precisa praticar das duas formas, Tem que né? saber os dois caminhos, porque uma hora, né, vamos supor que vai fazer uma avaliação, tem pouco tempo, ou então você fica muito nervoso e esquece a equação. Esquece a fórmula. Aí você vai fazer o quê? Vai perder uma questão dessa que teoricamente é uma questão fácil só porque esqueceu a equação? Não pode. Pois Tem é. que... E aí, lembrando do nosso amigo Chiquinho, muito esperto aquele menino, né? A gente fez lá, o pai dele fez a soma pelo celular e chegou em R$465. Mas aquilo também era a soma dos termos de uma PA. Então vamos somar. Vamos ver se na equação agora dá certo? Olha lá. Vamos ao exemplo de número 2, voltando à soma de Gauss, de número 3, quer dizer. Olha lá, a soma de Gauss. A1 mais AN vezes N dividido por 2. Olha lá. Então, a gente vai fazer o quê? Somar o primeiro com o último, multiplicar por 100 e dividir por 2. Ah, não, aqui nós estamos falando ainda das do Gauss, É. entendeu? Mas a gente vai chegar no Chiquinho, eu quero mostrar o do Chiquinho. O que ele fez aqui, né? Fez o Dividiu, 101 vezes 50, 5.050, 50. beleza?
Mas vamos lá, voltando à mesada do Chiquinho. Olha o Chiquinho aí, ó. Beleza. R$1, mais R$1 a cada dia, né? R$1 a mais do que o dia anterior. O primeiro termo é 1, o último termo é 30, né? Isso. Então, A1 mais o AN. 1 mais 30. Vezes a quantidade de termos. 30. Dividido por 2. A gente pode simplificar, né? 30 Pode. por 2 dá? 15. 15. Então, vai ser 15 vezes quem? 31. 31. 15 vezes 31? 465. Olha que legal. Então, fazendo lá pelo celular do papai, fazendo pelo raciocínio lógico ou fazendo pela soma dos termos, ou seja, a equação que me fornece a soma dos termos, inspirada no Gauss, também dá certo. Bacana, Beleza, bacana? Bacana. Então, essa parte aqui não teve muito mistério, né? Foi tudo tranquilo, né? Até porque a base que veio da aula 1, da primeira aula, já vinha nos dizendo quem era o A1, quem era o AN, enfim, né? Agora eu vou falar para vocês uma coisa. E tá? legal que essa aqui nem usou razão, né? Não. A1 mais o AN vezes a quantidade de termos, que é o N sobre 2. Mas é isso que eu vou falar para eles agora. Nem sempre, presta atenção, nem sempre ele vai te dar a PA todinha, com o primeiro e último termo. Aí vai ter que fazer o quê? Determine a soma dos 20 primeiros termos da PA. Daí nós aprendemos hoje que 2 termos Já dá PA toda. já dá uma PA toda. Ele pode te dar os 2 termos, daí você vai ter que encontrar o 20º termo. Então, tem questões e tem situações em que, para eu calcular a soma dos termos, eu preciso primeiro calcular o último termo. Então, você tem que ficar bem atento a esses detalhes. Tranquilo? Não esqueçam disso. Muito bem, né? E claro que detalhes são importantes, porque se não der para você o que você está precisando, você vai ter que encontrar. Então, busca o recurso da aula anterior e encontra o termo que é preciso para depois calcular a soma de todos, tá bom? Beleza. Brincando com os números, é a hora daquela descontraída da aula, aquele relaxamento, hora do nosso desafio. Vamos lá! Tá lançado o desafio, vamos à charada da aula de hoje. O que o matemático disse para o índio brasileiro? Vixe! O que o matemático disse para o índio brasileiro? Que? O que o matemático... Não vale pesquisar no celular, não pode pesquisar. O que o matemático disse para o índio? Meu Deus. Meu Deus do céu. E agora? Juntamente com as atividades de sala, galerinha, você vai desvendar a charada do dia. Então, na nossa aula de número 37, eu saí daqui que o Gauss, ele gosta de participar, né? Eu vou ficar na frente dele aqui. O Gauss vai junto. Será que ele sabe? Com certeza. Ah, ele é fera, né? Ele é muito que o bom. matemático disse para o índio brasileiro? Então vamos lá, as atividades de sala serão propostas dentro da soma dos termos, mas muitas das vezes pode ser que precise usar aí o termo geral também, Verdade. tá certo? Então não fique muito achando que é só, né? Só a soma, vai estar PA lá primeiro? Não, vai ter que suar um pouquinho. né? Senão não tem graça, né? Vamos lá então, atividade de sala, desvenda a charada e a gente volta aí com revisão, com correção, trazendo aí todas as respostas possíveis para vocês, tá certo? Beijo, beijo, até já, tchau, tchau.